Olá, queridos! Graça e paz da parte de Jesus. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ontem conversamos um pouco sobre a diferença entre provação e tentação. Deixei bem claro que Deus não é protagonista da tentação. Ele não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E falamos um pouco sobre, então, esse grande personagem que é o tentador, ora chamado diabo ou Satanás. Mas nesse momento, Tiago traz luz ao nosso entendimento sobre o nosso lugar nesse processo de tentação. E deixar bem claro aqui, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Eu gosto de falar que o diabo é caroneiro. Ele entra quando a porta se abre. Imagine se você está andando numa estrada, alguém está pedindo carona e você tem a opção ali de parar, abrir a porta ou simplesmente você seguir viagem. Mas imagine que você pare, essa pessoa entra e é um assaltante. E ele não somente te coloca em risco de vida, como tira tudo que você tem de valor ali. Bom, você teve uma escolha, parar ou não parar. Então eu gosto de pensar que o diabo é um caroneiro. Ele entra em cena e vai te tentar te levar à queda, mediante, nesse caso que Tiago traz aqui, mediante o desejo do seu coração, mediante os seus desejos maus. Há desejos maravilhosos, fantásticos, que vão trazer vida para mim e para você, mas há desejos maus. E ele vai dizer aqui que esse desejo mau, ele vai arrastar e seduzir. Portanto, temos que ser muito honestos para não sair por aí culpando o inferno pelo caos que às vezes bate à nossa porta, pelas tragédias que sofremos na vida depois de uma queda diante de uma tentação. Existe o lugar do tentador, mas existe o meu e o seu lugar. E temos que ter o discernimento de compreender que o diabo nos tenta no nosso desejo. Tá, e agora vem um grande ponto. Esses desejos são alimentados de que forma? Temos que compreender que a nossa mente é um grande campo de batalha e temos que ter clareza sobre como alimentamos nossa mente e o nosso coração. A Bíblia diz sobre tudo que deves guardar, guarda o seu coração, porque dele decide a vida ou procedem as decisões da vida. E quando a gente então se entrega a qualquer tipo de conteúdo e não tem discernimento e sai por aí se intoxicando de quase tudo que se vê, não tem a clareza na hora de andar com seus pés, de tocar com as suas mãos, de olhar com seus olhos. Quando a gente não consegue ter essa clareza, a gente então começa a se intoxicar com aquilo que não deveríamos. Nós somos seres influenciáveis, somos seres sociais. Não tenha dúvida que quando você começa a andar muito com alguém ou associar-se a um tipo de crença, pensamento, filosofia, isso vai te influenciar. Isso vai gerar desejos. Você não pode desejar aquilo que ainda não foi oferecido a você, não te foi estimulado. Vamos pensar numa coisa básica. Imagine que você vai numa tribo indígena que jamais conheceu a tecnologia. Você pergunte para essa pessoa, você deseja um iPhone 12? Ele não sabe nem do que se trata. Ele não vai desejar aquilo que não lhe foi ainda apresentado. Mas uma vez que ele for inserido nessa cultura, é provável que também ele queira. Temos que tomar cuidado com os nossos desejos e administrar o nosso coração de tal modo que os desejos maus sejam eliminados pela oração, pelo jejum, pela dependência de Deus, pela palavra. Nosso coração seja um palco aonde possam encenar os bons desejos, os desejos justos, honestos, aqueles que apontam para a verdade, aqueles que apontam para o amor. Ele vai dizer aqui para mim e para você, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Ninguém peca da noite para o dia. Os pecados, eles têm um caminho. E aqui é como se fosse uma gestação. Você concebe desse pecado como se alimenta um desejo mau. E esse alimento que você dá a esse desejo, que é mau por natureza, vai te colocar nessa rota e que no final dessa gestação, entre aspas, você vai dar a luz ao pecado. Diz a palavra que o pecado gera a morte. A gente não pode olhar para o final do processo ignorando o começo dele. Aliás, o final nem teria sem o começo. Cuidado com o seu coração. Cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você vê, aonde você toca, os sites que você acessa. Cuidado com o seu smartphone, cuidado com os vínculos que você estabelece na amizade. Não estou dizendo que você tem que fugir do mundo, não. Pelo contrário, a gente tem que saber que nós somos sal da terra e luz do mundo. Fomos colocados para viver entre pessoas, nos relacionarmos com ela, amá-las, conviver, mas temos que tomar cuidado.
para que o nosso coração não seja alimentado dos maus desejos, que vai fazer com que você venha gestar esse mal de tal maneira em que ele vai conceber o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Que Deus nos dê o discernimento e a capacidade nele de saber como alimentar os bons desejos e como escapar pela fé e oração dos maus desejos. Que Deus nos ajude. Até o nosso próximo encontro. Até lá!